Olá, bem-vindo a mais um programa Entre Líderes, programa que tenho o prazer de fazer junto com Nancy Assad, minha querida amiga, e trazendo aqui pessoas muito especiais, normalmente pessoas de recursos humanos, CEOs, diretores, e agora um CARO. Aliás, é um termo novo, até bem aproveito para te apresentar aqui, Sérgio Póvoa, seja muito bem-vindo em nosso programa. Obrigado pelo convite, Nancy, Reinaldo, muito feliz de estar aqui com vocês. E também assim, agora sim, eu estou aprendendo, porque CHIRO. Foi bem. Então, é um termo novo que tem assim, porque tem essas siglas que normalmente a gente adota, e passa CFO, CEO, e agora é esse que é o mais comum, que está chegando agora, que normalmente as pessoas confundem para falar, porque tem várias formas de dizer qual é o título correto e o que significa. Então, na verdade, a gente estava até brincando, né? Esse é o antigo, né? Vice-presidente de Recursos Humanos, acabou virando o CHRO, que é uma sigla em inglês. CHRO, claro. Que comumente, fora do Brasil, as pessoas já conhecem o VP com essa sigla mesmo. Mas acho que no Brasil, na verdade, é o diretor, é o vice-presidente de Recursos Humanos. Eu gosto mais de gente de gestão, porque, como eu falei para vocês, Recursos Humanos me dá um peso de materialidade, né? E não de gente. Então, bom, agora apresentando direito aqui, Sérgio Póvoa, que é o diretor de gestão da Jamef. Prazer em te receber aqui no nosso programa, Nancy, também dando as boas-vindas. Agradeço muito, Sérgio, você ter aceito o nosso convite. É uma honra ter aqui um líder como você no nosso podcast. Obrigado a vocês pelo carinho e pelo convite. Eu estou muito feliz de poder estar aqui com vocês também. Começando, Sérgio, um pouquinho da sua trajetória. Eu vi aqui do seu currículo, tem toda uma informação. Se fosse ler aqui, ficaria meia hora só para ler toda uma informação, tanta informação que tem o Sérgio Póvoa. Mas você mesmo falando um pouquinho sobre você, sobre trajetória, você acabou de falar que não teve uma formação em recursos humanos, tem uma formação, outra que não. Depois enveredou, parece que se apaixonou por gente e gestão, tanto que hoje é uma pessoa muito categorizada no contexto e no mercado, no trabalho que você faz como diretor de gente e gestão de pessoas. Então, a minha trajetória ela é muito incrível no sentido de com muita humildade, mas ela é muito incrível, assim, olhando para trás, né? Eu sou de uma família pobre, de comunidade, do Rio de Janeiro. Olha só. Eu falo que eu sou exilado econômico em São Paulo, né? Falta emprego no Rio, a gente vem para São Paulo. E eu sou muito agradecido por isso. Tem bastante carioca que tá, olha, esse é parça, esse é dos nossos. Eu sou muito agradecido e eu comecei minha carreira, assim, o meu primeiro emprego, na verdade, foi auxiliar de limpeza. E eu falo muito isso, muito menos para falar, puxa, o cara virou um diretor, mas muito mais para falar uma coisa que eu aprendi lá atrás, quando eu limpava banheiro, eu limpava chão, que é faça rápido, que é chato, para sobrar tempo para fazer coisa legal. Então eu limpava banheiro, limpava o chão, começava a aprender a mexer nas máquinas, que era uma indústria. Daí eu comecei a operar a máquina, virei office boy. E aí eu tive sorte, né, de cair em multinacional, que eu fui trabalhar na Souza Cruz como office boy. E ali eu tive tudo, né? As pessoas me davam roupa, me ajudavam com comida. Foi um começo de carreira muito interessante, onde eu pude receber muito das pessoas esse carinho, essa atenção. E eu, com essa ânsia de aprender, né? Eu nem falava em carreira, né? Quando você vem de baixo assim, você quer pagar seu salário para poder pagar, ajudar sua família, ajudar a colocar comida em casa, pagar contas, né? Sim. E só que eu tive essa sorte das pessoas me acolherem e eu sou muito curioso. A minha natureza é muito curiosa. E eu sempre gostei muito de número. Então a minha formação é administração, a primeira formação. Comecei a trabalhar na área financeira com números, amo número, amo orçamento, amo fazer conta, né? Não é o meu caso. E normalmente de RH as pessoas não são muito vidradas nisso. E eu também sempre gostei muito de microcomputador. E eu também comecei, no meio do meu processo entre finanças e tecnologia, me convidaram para virar um desenvolvedor. Porque eu gostava de computador, tinham que fazer uma transição naquela época que vocês devem conhecer de mainframe para microcomputador. Com certeza. Né? Eu era programador Oracle, aprendi a fazer programação e virei programador. E foi uma jornada assim, de 3, 4 anos como programador para RH. Aí que começou a minha aproximação com RH. Né? Só que nesse meio tempo, quando me convidaram para virar RH, eu falei assim, olha, eu não quero ser RH, porque eu detesto a área de RH. Eu achava que é uma área que você cruza o braço, você é resistente, você balança a perna, é ansioso, você está sendo julgado no Nine Box, né, que é uma ferramenta de avaliação. E eu falava assim, cara, é uma área que não me conhece e me julga o tempo todo. Eu falei, mas eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou virar RH, e vai julgar. Vou treinar o líder. Não, essa seria boa, né? Mas não, vou treinar o líder e vou fazer o líder ser bom o suficiente para não precisar de RH. Tá. Porque na minha cabeça o RH ele substitui o líder, que não sabe fazer o papel.
Porque estava lá para julgar, estava lá para fazer uma avaliação, vinha com uma super... Eu até brincava nessa época, né? Enquanto isso, na sala de justiça, para os mais jovens, na nossa época tinha aqueles os fantásticos, né? Os super-heróis, e eles ficavam numa sala discutindo as coisas e saíam com uma grande ideia que não funcionava absolutamente nada. E eu achava a mesma coisa do RH, uma área ineficiente, uma área que não trazia resultado nesse olhar. Só que quando eu entrei, eu fui mordido por essa coisa de entender a importância das pessoas na organização, né? O quanto o quanto o principal elas fazem recurso, não é, Sérgio? O principal recurso não é a máquina, o equipamento, a instalação, são as pessoas. É o que diferencia. Claro, né? claro. Produto você copia, serviço você copia, processo você copia, mas pessoas você não copia. Muita gente quis ser Google colocando puff e pintando parede não virou Google, né? Que é o que você tem na tua origem mais dentro. Então essa foi minha jornada. Eu acabei passando por empresas mais tradicionais, Unilever, GE, depois eu fui para um meio que e-commerce, fui para Netshoes, OLX, e agora estou numa área de transporte. Eu tive, o pessoal fala que não é sorte, que às vezes tem muito de mim, mas eu entendo ser sorte, porque eu vejo que tem muita gente que é boa também pra caramba e não tem esse espaço, porque não tem espaço para todo mundo no final do dia também, né? Aí vai dar conquista, porque assim, o seu estilo, por exemplo, você é uma pessoa muito simpática, muito agradável, ou seja, aquela pessoa que gosta de conversar, que tem já um primeiro momento uma boa primeira impressão. Ou seja, são questões, gosta de gente. O simples fato de a gente ter conversado um pouquinho aqui e ali, você já ter essa amizade, contato com o Nancy, mostra que é uma pessoa que gosta de lidar com gente. E um ponto que você trouxe aqui em função, você está há 25 anos na área de recursos humanos, ou na área de lidar, como você fala, a experiência de gestão de pessoas, e certamente você então acompanhou toda uma trajetória, como também tive a oportunidade no nosso trabalho aqui que a gente faz com pessoas e recursos humanos, de perceber a diferença que havia antes do profissional de recursos humanos, que era aquela pessoa que cuidava de pagamentos, de folha de pagamentos, de salários, etc., benefícios, mas e não, assim, apenas era um executivo, um executor talvez de ordens que vinha da diretoria. E mais do que nunca, o próprio fortalecimento da área de recursos humanos vem em função de pessoas, a exemplo de você, que fez toda uma formação, todo um conhecimento. Eu vejo aqui, por exemplo, você é graduado pela UGF, não sei qual é. É Gama Filho. Gama Filho, depois lá do Rio de Janeiro, né? Depois MBA em Recursos Humanos pela Fundação Getúlio Vargas. Depois também, na sua trajetória na Fundação Dom Cabral, que é MBA que você fez. E assim, uma trajetória que também foi tendo um fortalecimento técnico e também de lidar mais e mais com pessoas. Então participou também dessa evolução da importância do papel do profissional de recursos humanos, que hoje participa nas grandes decisões das empresas. Então pessoas, a exemplo de você, que hoje levaram para a organização o papel e a importância do RH até para tomadas de decisões, e não apenas aquilo que eram decididos tecnicamente ou não. A sua experiência também na área de finanças e outras áreas, te dando uma visão mais ampla em relação às próprias diferenças que há entre as áreas. As pessoas no negócio, né? Eu achei muito interessante a sua história, eu acho que ela é incentivadora para muitos jovens que estão começando, que às vezes não acreditam que possam ter uma trajetória e chegar num cargo de gestão, né? Meus parabéns, estou orgulhosa de você, viu? Eu não sabia disso. Nancy, eu não tenho vergonha de falar isso, porque eu acho que é isso no final do dia. Eu não tinha esses exemplos. Na minha cabeça, quando eu virei office boy, eu estava no auge da minha carreira, porque eu tinha 3 salários mínimos, eu me lembro quando era hoje. Eu conseguia pagar o plano de saúde da minha família, conseguia ajudar a pagar o aluguel, e tinha uma vida que eu conseguia comprar uma coisa ou outra. Então, para mim, assim, era o auge da minha carreira. Eu ainda tinha um telefone na minha mesa e um cara. Então, a minha família deu por orelhão para me ligar, né? Porque era um sinal de eu estou atendendo um telefone no meu trabalho. Então, era o auge. Então, hoje eu tenho muito orgulho, porque eu acho que é importante o jovem entender que, em primeiro lugar, qualquer trabalho é nobre. E não faça dessas pessoas serem invisíveis. Porque eu era invisível quando eu era faxineiro. As pessoas entravam e saíam do banheiro e não olhavam para mim, sujavam as coisas. Você tem uma certa invisibilidade quando você está no cargo menor. Então também uma luta que eu tenho muito é de fazer isso. Todo trabalho é nobre, né? E toda pessoa tem que ser respeitada. Então por isso que eu falo muito sobre isso, com esse orgulho de falar o seguinte: dá para você sair dessa? Dá. Não reclama, aprende, abre espaço para aprendizado. Por isso que eu falei desde o começo, eu gosto de falar isso porque eu faço tudo muito rápido, que é chato, porque tem coisa chata no nosso trabalho, vamos combinar, né? Para fazer coisa legal e aprender. Então esse espaço de aprendizado, que é através de estudo, mas também do dia a dia, é que eu acho que o jovem tem que abrir essa cabeça, de olhar tudo como uma oportunidade, não como um problema, né? É verdade. E nesse aspecto, na Jamef, que é a empresa que você atua hoje,
O que você trouxe em função de toda a bagagem que você amealhou em outras tantas grandes empresas, como você falou, não é? OLX, Netshows, Grupo Pão de Açúcar, J. Macedo, Areva, General Electric, Unilever, ou seja, olha só quantas empresas que te deram, que foram verdadeiras escolas, porque são grandes organizações, muito bem formatadas em termos de cultura e tradição e até em relação a respeito às pessoas do mercado, e hoje leva para a Jamef essa experiência. O que você fez de diferente desde que você entrou na empresa na qual você trabalha hoje? Porque aqui estão lidando com pessoas que são gestores, são diretores de recursos humanos, são pessoas daí no mundo corporativo de maneira geral. Obviamente assim, trazemos pessoas aqui que vão trazer suas informações, sua história de vida, que servem muitas vezes de modelo, de parâmetros, para que você também, poxa vida, olha só o que o Sérgio trouxe para a gente, né? Essa informação é útil para a minha reflexão. Poxa vida, também estamos fazendo isso. Pô, eu quero conversar mais com esse cara. Depois ele vai deixar também aqui o contato dele, caso você tenha interesse em avançar numa conversa do que ele trouxe para a gente. Uma experiência da Jamef, conta um pouco para a gente. Reinaldo, tem uma coisa interessante que você está falando, que tem no trabalho de vocês, que eu acho muito nobre nesse podcast, que é você trazer várias visões sobre o mesmo assunto, por exemplo, da liderança. Porque é isso, não tem certo, não tem errado. Tem a empresa que você trabalha, tem um momento do país, tem um momento o jeito que você trabalha. O jeito que você trabalha. Isso. Então, mas é muito legal você ter esse arcabouço que vocês, no final do dia, vocês oferecem para a gente isso, né? Você tem um monte de insight que você pode verificar o que faz sentido e o que não faz. Então, perfeito, parabéns, eu acho que isso faz muita diferença para a gente como profissional. Em poucas palavras, disse a essência da nossa intenção do programa Entre Líderes. É porque você se sente menos só. Na hora que você tem um insight, que você escuta alguém, você fala, poxa, eu não estou sozinho. Tem uma forma de fazer diferente, será que isso funciona ou não? Isso. Eu estou falando muito isso porque é assim que eu trabalho. Eu tenho muita ferramenta, porque eu dei sorte para sair em empresas que têm ferramentas de recursos humanos a rodo aí, né? Muita. Mas só que eu nunca trabalho assim, esta é a melhor ferramenta. Eu acho que o meu trabalho principal, que eu dou dica para as pessoas, entra na empresa, entende a cultura da empresa. É uma empresa nacional, entende os donos, entende os colaboradores, entende como está o clima, a demografia. O pessoal tem ensino médio, o pessoal tem gente que não tem letramento nenhum na companhia. Porque você, a partir do momento que você faz esse diagnóstico, você consegue verificar o que faz sentido para aquela empresa. Então, o meu trabalho na Jamef foi um pouco esse, foi de pegar a parte de cultura e entender como que esta cultura se conecta com a nossa ambição, que era ser uma melhor empresa para trabalhar, que é o GPTW, que vocês já devem ter ouvido aí também, que inclusive a gente foi certificado em dezembro. Que Great Place to Work, ou seja, as melhores empresas para se trabalhar. É um sinal importante de que o trabalho está evoluindo. Então, o que eu faço vocês estão lá, categorizados nessa condição? Sim, conseguiram já essa certificação? A gente foi certificado. Eu estou 3 anos lá, então os primeiros anos eu fiz esse trabalho que para mim, eu não acredito num prêmio externo, se dentro de casa as pessoas estão infelizes. Tá. Olha, gente, isso merece se repetir. Eu não acredito em certificações externas, em prêmios, se dentro da companhia as pessoas estão infelizes. Olha só, que bonito porque, senão eu não estou fazendo meu papel, né? Porque o meu papel é fazer essas pessoas felizes, porque eu acredito que pessoas felizes geram resultado. Eu não tenho dúvida alguma. Toda empresa que eu trabalhei, que o ambiente era saudável, que as pessoas são felizes, o resultado vem. Porque as pessoas se comprometem, as pessoas dão um máximo, elas têm comunicação clara. Porque também tem tudo isso, né? Você não pode estar numa empresa que não comunica, que não está próxima dos colaboradores, e esperar que tenha um resultado. Ela nem sabe o que espera dela. Né? Então, o meu papel tem sido um pouco esse, de transformar a organização que eu estou, mas dentro do que ela espera e não dentro do que eu espero. Sim. É um jogo que a gente quebra de ego, porque quando a gente entra em RH, a gente acha que a gente tem todo o poder, né? Eu sou RH, eu tenho informação, eu tenho poder, eu tenho processo decisório, e aí você quebrar isso para falar, não, eu estou aqui pela comunidade que está aqui em volta, porque esse é o nosso papel, são 3.400 funcionários, como eu te falei. Você imagina se você faz uma coisa pensando em você e não está pensando em 3.400 pessoas. É empresa nacional? É nacional. E essas incluem motoristas? Inclui motorista, temos mais de 300 motoristas. Equipe de motorista própria. Próprio, que vai para a rua, que larga sua família, fica 2, 3 dias fora. Então tudo isso tem que ser trabalhado com muita empatia, né? Com muita vulnerabilidade também. Que tem Qual é o foco da Jamef, dessa empresa que você atua? A Jamef ela atua com transporte de fracionado. Então a gente não trabalha, não é um mercado livre, porque o mercado livre é muito para o consumidor. Logística. A logística que o Mercado Livre faz, mas para empresas, o B2B que chama, né? Tá. Então a gente faz essa transação para B2B, mas também de pacote, fracionado. Então são milhares, né, de pacotes. Vocês têm um centro de distribuição? Temos 32 centros de distribuições pelo Brasil. Todas as capitais a gente tem, e em São Paulo é o maior, né? O maior volume sai de São Paulo. Você leva e traz, ou seja, aonde fica esse centro de distribuição? Aqui fica em Osasco. Em Osasco. Perto do SBT.
Tá. Acho que vocês devem conhecer, que é Sim. na frente, né? Ah, legal. Puxa vida. Então é muito. Então é muito Quanta isso, né? gente sobre a sua batuta aí, hein? E principalmente com essa coisa de como que eu faço os 40 líderes da empresa tocarem nessa mesma sintonia. Porque o meu trabalho não pode ser isolado, eu nem posso ter a pretensão de achar que eu faço a diferença sozinho. Não. O que faz a diferença é esse grupo com o mesmo potencial, com o mesmo pensamento, com a mesma empatia, a mesma vulnerabilidade, que é uma palavra que virou bonita depois da pandemia, mas ela é super importante. O líder tem que ser vulnerável, a gente não sabe de tudo. Né? Ou assumir a sua vulnerabilidade, não é? E é difícil, né? Porque a gente é treinado para não ser vulnerável. Fazer uma né? pergunta. Comunicação está sobre Sim. a sua área? Sim. A comunicação interna, sim. Aí a comunicação externa está com marketing, né? Sim. Então é separado na empresa. Endomarketing, comunicação interna comigo e marketing. E qual que é o segredo para lidar com esses 40 líderes? Olha, o segredo é sangue, suor e lágrimas. Porque tem dia que você fala assim, dei 10 passos para frente, tem dia que você fala, nossa, voltei tudo, né? Porque o líder é uma pessoa, ele também tem medo de ser mandado embora, ele tem medo da comunicação dele não ser assertiva. A gente acabou de falar, ele tem medo do feedback, às vezes o feedback dele não é bem feito também. Então assim, a gente está... Por que o RH, eu acho que eu brinco com os meus colegas, é uma área que não parece que avança pouco, porque a gente há 20 anos a gente fala das mesmas tendências, né? Treinar liderança, comunicação, pipeline, e eu acho que o que está faltando é a gente entender que o líder, ele é uma pessoa. E esse líder, para ser um bom líder, ele precisa também ter o momento de vulnerabilidade, poder falar assim, hoje eu não estou conseguindo conversar com vocês, me perdoem, mas as pessoas têm dificuldade, porque quando o líder fala isso, ele parece fraco. Muitas empresas mandam embora, vocês sabem disso, porque o líder tem que ser o super-homem. Tem que fingir que está sempre bem. Tem que fingir que está sempre bem. Eu acho que esse é um dos grandes problemas do mundo corporativo, né? Você não é aceito como um ser humano, mas assim como um soldado que está sempre pronto para a guerra, né? Ainda bem que mudou, que antigamente quando eu entrei no mercado de trabalho, a minha gestora falava para mim o seguinte, da porta para fora você pode ser o que você quiser, aqui dentro você tem que ser assim. E eu não consigo acreditar numa pessoa que da porta para fora é uma e da porta para dentro é outra, porque para mim você é único. Né? Se a gente fala muito, a gente vai falar muito na empresa, vai falar muito fora da empresa. Se a gente é grosseiro, você vai ser grosseiro em qualquer lugar. Então essa coisa que tinha que ser, mas antigamente tinha esse personagem, né? O personagem empresarial. Tanto que assim, agora eu vou vestir uma outra camisa, agora eu cuidar da família e da empresa, como se a pessoa representasse um papel. O papel artificial. O próprio psicólogo, né? Antigamente você achava que o psicólogo ia ao banheiro, que o psicólogo tinha vida. Lembra que tinha uma diferença, que o psicólogo era um ser, não tinha rede social, né? Quando a gente dava media training bem antigamente, a gente falava, você é a personalidade organizacional, né? Então você não é mais o Sérgio. Se bem que tem gente que se julga... É curioso assim, você falando de comunicação e os vários tipos e estilos de pessoas, né? Então aquelas pessoas que são... Você é uma pessoa que logo começou no começo da nossa conversa aqui, mostrou a sua humildade, de onde você veio, sua base lá no Rio de Janeiro, lidando, e assim, com limpeza, ou seja, um trabalho humilde, também tem essa origem de humilde, então eu sei exatamente o que significa isso. E depois, gradativamente, tanto que eu trabalhava para ajudar em casa, para ajudar a pagar as contas, não, família de 5 filhos, etc. Eu comecei a trabalhar com esse objetivo. Eu comecei a trabalhar cedo. Com 13 anos de idade, eu estava, na época eu podia trabalhar com 13 anos, né? Registrado, eu estava lá. Mas assim, sempre com essa intenção de ajudar, de apoiar, depois vai construindo a sua própria trajetória. Mas assim, tem pessoas que não são nada, recebe agora eu sou o líder. E parece que a pessoa incorpora um personagem, agora eu sou o líder, né? No sul, a pessoa então fica com o nariz empinado, olhando para cima. E lá no sul... O líder inacessível, né? Não, e se você quiser conhecer uma pessoa, dá um cargo para ela. E lá no sul diz assim, que é o chamado engolidor de pau de fazer polenta. Aquela pessoa que parece que tem assim um cabo de vassoura e não olha para baixo, ou seja, não tem humildade, não tem sensibilidade. E esse é um dos principais recursos e características do profissional de recursos humanos, que é uma pessoa que está lá para servir as outras pessoas. E vai servir de que maneira? Criando condições para dar o treinamento, a formação. Desde o momento que a pessoa entra na empresa e você cuida de 3.400 pessoas diretamente. Curiosamente, conversando com o César Bresciani, que esteve aqui com a gente, pessoa extraordinária, maravilhosa, você disse que é amigo dela, por isso que eu estou falando dela aqui agora. Ele falou assim, que nós lidamos aqui na empresa com 9.000 pessoas diretamente, só que essas 9.000, levando as famílias de maneira geral, chega em torno de 17.000 pessoas, muito impacto, né? Que a gente tem um impacto diretamente na vida dessas pessoas. Então veja assim, quantas pessoas, certamente essas 3.400 vão lá para 10.000, tantas outras pessoas que acabam sendo influenciadas
por um trabalho que você faz em relação à cultura, à tradição, de oferecer treinamento, desenvolvimento e ajudar as pessoas a serem melhores pessoas. Né? Como é importante. E outra, eu penso que uma pessoa, em primeiro lugar, talvez em todos os valores que uma pessoa tem, de segurança, etc., como cada empresa tem, de honestidade, integridade, valores, a primeira delas é assim, ser um servidor. Fazer com que o seu trabalho impacte outras pessoas a partir do seu trabalho de ajudar, de apoiar, de sustentar o crescimento das outras pessoas. E aí entendo que é, de fato, o grande papel desse gestor que participa desde o processo decisório, como head da organização, para que, enfim, os investimentos sejam feitos no desenvolvimento, treinamento das pessoas, que são os principais recursos para que a empresa possa cumprir a sua missão de produção, de lucratividade, etc. Não só permanecer, mas crescer no mercado que se torna cada vez mais competitivo. E se você parar para pensar, nos últimos ano e meio, 2, com o advento da inteligência artificial, o líder hoje, se ele não for um líder vulnerável, se não for um líder que entende que ele tem que fazer o resultado através do seu time, usando o que tem de melhor, e que tem hora que o time sabe mais do que ele vai embora. Sim, eu dou aula também. Como que é a aula hoje em dia? Você dá aula, o cara já está no chat GPT. Você fala uma coisa e ele fala assim, opa, aqui está dizendo o contrário. Então não dá mais para você chegar lá só com aquela pose de professor, com pose de líder, porque o teu liderado está na hora que você está falando, porque o resultado não sei o que. Ele fala assim, não, mas isso aí na DRE não é assim. Né? Então se você não está preparado, ou se você não dá mais para funcionar. Esse líder, que era o líder só de aparência que a gente acabou de falar, ele está fadado a um insucesso e entrar no burnout e morrer. Porque assim, não tem chance de sobreviver numa organização com essa juventude hoje que... A gente está falando, eles estão no celular e estão prestando atenção, que é pior, né? Porque a gente às vezes acha que não consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo, eles conseguem fazer 3 e muito bem, né? E a gente vai lidar com isso. Homem e mulher, falando de homem e mulher, já que... Não, tem a geração Z, eu falo que eu sou geração Z, eu consigo. Não, para, geração Z... Alfa. Sérgio, eu quero te fazer uma pergunta. O que você acha dessa NR1? Como que isso vai impactar? Você acha isso... O que você pensa a respeito? Eu sou, antes de tudo, uma pessoa de RH que tem muita ideologia de acreditar que as pessoas importam. Então, acho que a NR1, ela traz um olhar que as organizações precisam ter, que é para a saúde do colaborador e a saúde mental. Porque muitas empresas estão adoecendo as pessoas com uma carga horária que não existe, com falta de cuidado das pessoas, com uma falta de segurança dentro do ambiente de trabalho. Então, acho que ela vem como um sinal de alerta de você precisa olhar para a pessoa como um ser humano. Ela não é Charlie Chaplin, né? Ela não é uma máquina, uma engenharia, uma peça daquela máquina. Ela é uma pessoa que um dia ela vai estar feliz, um dia ela vai estar triste. Você não pode julgá-la só porque ela tem que estar feliz todo dia, entregando o máximo todo dia de produtividade. Então eu vejo muito positivo porque a nossa empresa já trabalha muito forte isso. A gente já tem psicólogo disponível, a gente já tem um plano de saúde, a gente já tem um espaço para descompressão que a gente chama, que as pessoas vão para jogar, para fazer alguma coisa. Então assim, eu acho que é importante. Porque é como quando apareceu o SESMIT lá atrás, né, saúde e segurança, que as pessoas perdiam perna, braço nas organizações, não tinha ninguém olhando para isso. Então eu sinto que é uma necessidade... Você acha que é um progresso? Eu acho que é um progresso, porque eu acho que as empresas têm que olhar para as pessoas... Eu acho que é mais humanizar ainda, né? Sim. Tem um humano na tua empresa que pode ter um burnout, você precisa estar tomando cuidado dele. Né? Tem uma tendência hoje, pessoal, claro, a gente lida com treinamento, desenvolvimento de pessoas e damos servindo as empresas e as pessoas. Então é claro que a gente sempre oferece os nossos soft skills, etc. E mais do que nunca eu tenho ouvido falar assim, que mais do que nunca está chegando agora aquela visão do hard skills, ou seja, a questão da humanização, que você acabou de falar, do respeito, da valorização da pessoa, na sua família, nas suas condições de saúde mental, etc., como a NR está fazendo, que vem a ser para dar uma cutucada. Olha, se você não fizer, vai ter penalidade, vai ter multa. De que maneiras, então, a empresa começa em função dessa nova consciência e que vem de cima para baixo imposta. Para que, da mesma maneira que dá um tempo atrás, eram valorizadas aquelas empresas que faziam um trabalho de diversidade, aquelas empresas que valorizavam o meio ambiente. Então, em termos de moda, estamos no mercado, estamos fazendo isso, preservando o meio ambiente, etc. Então, em função do marketing, acabaram começando seus primeiros movimentos. Só que depois virou cultura. E mais do que nunca agora, assim, estamos preocupados com o meio ambiente de verdade, não apenas em função de uma tendência, de um modismo, mas em função da consciência da importância de que uma empresa atua num cenário e num contexto. E se a empresa não estiver preocupada com isso, daqui a pouco não temos mais nem cenário nem contexto.
É a mesma coisa agora focada nas pessoas, né? Em termos de doença mental, ok. Não é para ter doença mental, é para evitar que as pessoas tenham burnout, etc., excesso de preocupação. E aí a gente quebra uma outra coisa que se falava muito antigamente, que era, não me interessa a sua vida pessoal, você aqui dentro é um profissional. E hoje interessa. E aí é muito chocante quando eu vou conversar com algumas pessoas e a pessoa faltou. Qual é a primeira intenção do chefe? Manda embora. Absenteísta. Aí eu falo assim, pergunta o que está acontecendo. Muitas vezes é o quê? Minha mãe está com câncer, eu não tenho com quem deixar meu filho está doente. Se você tem um olhar humano e você acolhe essa pessoa, ela vai voltar com um comprometimento máximo para a tua organização. É isso mesmo. Porque ela se sente respeitada e ela se sente olhada. Então, acho que essa coisa de você poder ser você e poder ter fragilidade e não ser aquela coisa do julgamento, a mulher tem filho, não posso contratar porque ela vai ter que largar o trabalho, mas com um olhar verdadeiro, humano. Pelo fato de ser mãe, que ela pode se ausentar em função da maternidade. Ou tomar decisão por isso, né? Eu não contrato mulher, eu já ouvi um colega meu falar, eu não contrato mulher porque ela fica grávida no meu departamento, não dá. Eu falei assim, meu Deus do céu. Que mentalidade. Que mentalidade, né? Então, assim, a gente está falando de muitos avanços, como a gente está falando de uma NR1, que eu talvez esteja de peito aberto, mas pode ter muitos colegas meus que não estão. Porque pode ser traumatizante para as pessoas. Eu escuto muitas críticas que pode haver um abuso do colaborador em função da proteção da lei, né? Muitos profissionais de RH comentaram comigo, a gente tem essa preocupação, que isso aí pode gerar um abuso. Eu acho que como a lei de cotas, eu acho que tem muita lei que, se você olhar pela origem, não deveria existir. Porque ela está cuidando de uma coisa que você já deveria estar se preocupando com a organização. Natural, né? Não deveria ser lei, não deveria ser lei, postura. Um posicionamento, né? Dessa questão que você trouxe agora, Nancy, eu queria saber a sua opinião sobre isso. Tudo flui a partir, primeiramente, você como responsável de recursos humanos, é uma pessoa de pessoas e gestão de pessoas, no seu papel de head, obviamente tem uma responsabilidade muito grande que é não só ter a preservação, mas também redefinir e eventualmente assim aperfeiçoar o aspecto da cultura. Cultura, visão, missão, valores, os comportamentos esperados das pessoas, ou seja, tem um padrão de comportamento esperado dos colaboradores. Então, é uma pista de mão dupla, porque de um lado a empresa estabelece, as pessoas para trabalhar aqui precisam ter essas características, tem que ter esse respeito em relação ao meio ambiente. No caso da BP, que nós falamos do César, primeiríssimo lugar, segurança. Como você também lida com transporte, etc., deve estar em primeiro lugar, muito importante, questão de segurança das pessoas, dos motoristas, em relação a eles saírem para as viagens e voltarem para suas casas, com saúde, com sua, enfim, saúde física, mental, etc., para voltarem para suas famílias. Então, é claro que sim, então a empresa define esse aspecto da cultura. Da mesma maneira que as pessoas têm também a sua própria visão, a sua própria maneira de ser e pensar, a sua própria cultura. E uma das principais, talvez, responsabilidades do RH é atrair pessoas e filtrar as pessoas para que elas estejam alinhadas com a cultura da própria empresa. E se não tiver, não tem sentido atrair pessoas que não respiram o mesmo ar, que não estão em sintonia com aquilo que a empresa define como seus padrões de conduta em termos de valores, em termos de respeito, de consideração, ética, etc. Quaisquer que sejam os valores. Da mesma maneira que muitas vezes uma pessoa entra na empresa, mas não tem clareza do que se espera que ela faça. Ela tem uma cultura diferente, daqui a pouco o santo não bate, alguma coisa vai estar errada. Uma empresa vai ter que demitir essa pessoa ou treiná-la para que ela possa se ajustar, ou a própria pessoa assim, poxa, eu não sabia que era assim, desse jeito. E ela não vai sentir à vontade e, obviamente, também não vai produzir ou não vai estar engajada. Às vezes permanece lá em função de segurar, em função de salário, mas não é a pessoa certa no lugar certo. Talvez esse seja um dos grandes desafios. O que você pensa a respeito disso, Sérgio? Cultura, sem dúvida alguma, ela é o que move as pessoas na organização. E o grande problema que tem é quando você quer fazer uma cultura que você fala, mas não é que você vive na empresa. Né? Que é o que eu falei de pintar a parede e falar, agora eu sou uma empresa moderna, mas você tem regra de sala fechada, você tem benefício diferenciado para as pessoas mais de nível mais elevado na companhia. Eu sou uma empresa informal, mas você tem que vir de terno e gravata. Então a gente tem muita coisa que a gente tem que tomar cuidado, que são as polaridades e a dicotomia do que você fala e do que você vive. Porque a cultura no final do dia é isso, é o clima da empresa interno. Então essa é uma preocupação que eu tenho muito grande. Eu sempre faço trabalho de cultura escutando as pessoas. Então a gente, quando eu fui ressignificar e trabalhar a cultura da Jamef, eu chamei mais de 200 pessoas em reuniões, em workshops, para a gente discutir histórias da Jamef. O que você viveu aqui? Pessoas antigas e pessoas novas. Muito legal. E as pessoas falavam para mim assim, puxa, Sérgio, teve um dia que a gente estava com um problema, a gente pegou o carro, fez isso, aconteceu. Aí você fala, opa, aqui tem comprometimento, aqui é uma coisa importante. Então a gente foi juntando as histórias, no final eu montei
os 5 valores e levei de novo pro grupo. E aí o grupo teve gente que chorou, que falou assim, nossa, eu tô me vendo aí. Olha a importância de você fazer alguma coisa que de fato as pessoas veem na base. Dizer, na verdade, não, e que as pessoas participem, que elas participem também. Então é muito importante a cultura não ser o olho do dono só. Ela é muito, quando a empresa nacional, ela é muito o olho do dono, porque o dono construiu aquilo, a sua empresa. A sua empresa tem muito de você. Tem que ser estanque, não possa modificar. Ou aquela coisa que eu trabalhei numa empresa que o dono falou para mim o seguinte, nós somos inovadores. Aí eu falava para ele assim, não, nós não somos. Desde 1980 a gente não faz nada de inovador e está tudo bem. O que a gente não pode é falar que a gente é inovador e virar piada interna na companhia. Sim. Ou você pode falar assim, sou inovador porque eu estou construindo uma área de pesquisa e desenvolvimento, eu estou colocando orçamento para isso, tudo bem também. Você falar que você é uma coisa e começar a construir para chegar lá, tá ok. Agora quando você quer ser uma coisa que você não é, e o RH aceita isso, essa é uma coisa que eu acho que o RH tem que tomar a decisão, que é um risco para ele também, porque você sabe que falar para um dono, de repente aqui na tua empresa alguém chegar para você e falar assim, olha, não é isso, desculpe. A pessoa pode olhar e falar, então você também não é o cara que eu quero que esteja comigo. Mas é também, visão estreita. Mas já aconteceu comigo, tá? Já aconteceu de uma organização de eu sair porque eu comecei a fazer um questionamento de uma forma muito humana, nesse sentido de mostrar, falar, olha, o que as pessoas estão falando, como que é isso que você está falando, não se conecta com o futuro. E a pessoa não aceitou, pô. E tá tudo bem também, porque eu acho que é uma relação de trabalho no final do dia também. Eu tenho muita paixão pelos lugares que eu passo, pelas pessoas que eu trabalho, mas eu entendo que eu tenho um salário para entregar alguma coisa, né? Nesse mão caso, dupla no final do dia, eu entendo que né? a pessoa talvez não tenha entendido e também vasculhado efetivamente o tipo de valores que você tem, que é esse lado da humanização, que aliás é uma tendência e daqui para frente, etc., mais e mais, estamos vendo sob a égide da humanização, do respeito, da consideração. Não significa que em alguns momentos não tem que ter uma firmeza, definição, estamos que mudar, temos que tomar decisões e ter uma postura firme, mas assertiva, mas não significa falta de respeito. Mas vocês não acham incrível a gente falar que o RH 4.0 é ser humano? Porque o RH nasceu para ser humano, né? Eu fico assim, às vezes eu acho que eu tô com aquela tela azul que tinha no computador bugado, que eu falo, meu Deus, o RH nasce para cuidar de gente. Aí a gente fala que a grande evolução é ser humano, né? Aí você fala, nossa, chegamos então onde deveria. Que você falou uma coisa importante no nosso começo aqui, que o RH passou por muita fase. Ele passou por aquela fase que era simplesmente folha de pagamento, uma fase que ele tinha que só falar de negócio, porque se ele falasse de gente era um crime, porque é o business partner. Ele só fala de negócio, entende de negócio, sabe como faz o negócio. Aí voltou um RH meio do caminho e agora está essa coisa da humanização. Mas é uma trilha longa. A gente está falando, o folha de pagamento, a gente está falando que foi ontem. A gente está falando de 15, 20 anos, 30 anos 30 atrás. anos atrás. Né? Então, assim, que era o famoso departamento pessoal, né? Então me convidam, às vezes falam assim, Sérgio, vamos falar de humanização. Eu falo assim, eu tenho vergonha, porque eu não sei falar de humanização, porque para mim humanização, a minha vida inteira foi pensando no humano dentro desse contexto empresarial. É a mesma coisa que agora, assim, uma tendência de falar sobre diversidade, sobre respeito. Cara, sempre houve. Se bem que a gente vivia lá na época lá dos trapalhões, das brincadeiras, das piadas que nós contávamos, que não podemos contar mais hoje, em função até na questão de respeito e uma nova consciência. E tudo bem, porque a gente aprende, ou seja, então se é uma questão de algumas, ou seja, é questão de uma adaptação em relação às circunstâncias e realmente valorização da mulher, mais do que nunca. As nossas gerações sofreram mais do que essas jovens, porque esses jovens já nascem com essa cabeça que tudo é permitido, tudo é igual, não tem diferença, mas a nossa, a gente teve muita adaptação na forma de falar, né? Não tinha aquela piadinha que até hoje eu ainda ouço algumas pessoas falar, você está nervosa, come um chocolate. Para mulher, a gente falava, tudo era muito natural, né? Então agora o mundo ficou chato, você não pode falar nada, que é tudo... E é tão legal quando você entende que é menos chatice, mas é muito mais você atravessar outro, porque eu tenho uma filha que está com 20 anos agora, e ela me ensinou muito, porque eu abria a boca, ela pá. Você fala, uau! Né? Desculpa, eu também já pedi desculpas várias vezes. Opa, porque você acha que é uma piada e ela não ri, né? E eles não riem, eles ficam olhando pra você tipo assim. Tio do pavê, né? O tio do pavê está falando alguma coisa. Eu tenho 2 filhos homens e tenho os meus parceiros lá, que são todos jovens, né, na agência. E aí, às vezes, eu tenho uns comportamentos, eu sou assim... Eu dou muito razão para os homens. Eu acho que os homens, às vezes, são uns coitados na mão das mulheres. Menino, como você quase apanha. Eu apanho. Por experiência própria. Eu apanho. Eu acho que ela entende o seu... né? Ela tem empatia por você. Não, eu falo, gente, não é assim, não é só... Porque agora tudo é defesa da mulher, tudo é defesa... Então, às vezes, você tem que ter um equilíbrio, né? Um equilíbrio, né? Porque o homem também é um ser humano, né? Eu já vi muito homem apanhando e levando facada de mulher num prédio que eu morei. O equilíbrio é tudo, né? Porque eu acho que eu olho para essa geração nova que está entrando no mercado e eu fico encantado, porque é uma geração que
quando a gente fala de GNR1, eles não vão precisar de GNR1. Não precisa estar porque se eles estão ali e tem um problema que está atrapalhando, eles vão embora. Eles não têm o compromisso que a gente ficava sofrendo com o gestor que era tóxico, a gente ficava, porque a gente precisava do dinheiro. Essa geração que está entrando, elas têm uma preocupação, em primeiro lugar, muitas não querem carro, muitas não querem carro, muitas não estão esperando virar líder, querem simplesmente ganhar seu dinheiro, ter seu espaço no que gosta de fazer. Então eu fiquei encantado, porque é um pessoal que chega na minha mesa e fala assim, eu contratei uma pessoa 15 dias depois, eu não sei se eu vou ficar na companhia, porque eu não estou me adaptando bem, assim, eu estou tendo que acordar muito cedo. Aí eu falava assim, meu Deus, tudo que eu faço, né? Com a maior naturalidade, e ele está trazendo, e eu falei, cara, ele está certo. Ele está trazendo o seguinte, eu talvez tenha um problema de adaptação, porque eu não gosto de acordar cedo, eu quero fazer minha natação, tipo trabalho. Aí eu falei, olha, legal a companhia desse jeito aqui, e eu espero que você se adapte, se não se adaptar, vamos conversar. Porque você vai encontrar uma empresa que você se encaixa, então. E ele hoje está lá, há quase 6 meses, super feliz, porque também... Mas é muito legal quando, em 15 dias, a pessoa não tem medo de falar isso para o gestor. A gente ficava 90 dias esperando a experiência acabar para falar alguma coisa um pouco mais pesadinha, né? Porque qualquer coisa na experiência podia ser mandada embora. Então, a gente tem que aprender muito com essa geração, que é uma geração que ela não leva desaforo, mas ao mesmo tempo tem muito para trazer para a gente. E você sabe o que eu acho interessante? Eu acho assim que não deveria existir diferença entre homem e mulher, né? O homem e a mulher, eles são complementares na execução das tarefas e tudo, e todos têm o seu valor, né? Então eu acho que essa nova geração, eles trazem isso, a igualdade, né? Que eu acho que essa igualdade entre o homem e a mulher é fundamental para um bom negócio. Você vê nessa geração o homem largando o trabalho porque a mulher ganha um pouco mais e está tudo bem. Antigamente não podia, era um crime. Não. Como que o homem provedor ia fazer isso? Então isso você está falando é super legal. Que você olha para essa geração e você fala, meu Deus, né? Onde vai dar isso? Eu estou com pena do líder do futuro. Isso com essa mesmo. pessoa, porque essa geração menor ainda, quem tem filho, eu não tenho neto nem nada. Eu vejo crianças de 4, 5 anos dando baile já nos pais, né? Sim. Não tem essa questão mais de vai dormir. Vou dormir por quê? Né? Por que você fica... Quando a minha filha era pequena, eu estava deitado na cama e ela virou e falou o seguinte, por que eu tenho que dormir no meu quarto sozinho e você dorme acompanhado? E eu falei assim, cara, que pergunta ótima, né? Eu falei, Mônica, não sei. Mas eu não sei, mas sabe o que é? Ela tinha 6 anos. Falei, mas a vida é assim. Se tivesse uns 15, 16... eu acho que eu já ia entender, né? Eu acho que ela já ia entender. Eu falei, mas é assim, a vida é assim, vai pro seu quarto dormir sozinha. Depois eu fiquei pensando, caramba, né? A gente faz coisas que a gente não pensa no final do dia. Né? Ela é uma criança de 6, tá lá sozinha e a gente fala assim, tá com medo de monstro, que bobagem. Não, ela tá com medo de monstro. Ela tem um monte de fantasia na cabeça dela. Sim. E a gente lá na nossa caminha, com o nosso companheiro, nossa companheira, super também feliz. Tem medo, também tem medo. Mas tá ali. Enquanto meu marido não sobe para dormir, eu fico meio assim. Na hora que, aí que ele sobe, eu relaxo. Acho que nós estamos chegando ao final do nosso programa. Mas ainda assim, tem um ponto que você trouxe aqui, Sérgio, que eu acho que talvez assim dos maiores desafios que todos nós temos, independente da idade, tamanho, tipo, forma, ano de fabricação, etc., que é assim, a congruência. Porque uma coisa é aquilo que eu falo, outra coisa é aquilo que eu faço. Se existe assim uma diferença entre aquilo que eu prego e aquilo que eu pratico, existe um conflito ali. Porque uma coisa é o que a pessoa fala, o que você fala, outra coisa é o que você faz. Será que existe essa consonância, essa congruência entre o que você fala e o que você faz? E quanto mais uma pessoa começa assim, ou ela está falando demais, ou falando coisas erradas, ou está fazendo uma ação errada. Então, se é uma questão de um filtro, creio que é bastante interessante. Porque o seu papel também, como um gestor de RH, é de educador, de trazer cultura, conhecimento, buscando no mercado aquilo que a empresa precisa para trazer profissionais. Vamos trabalhar comunicação? Passador. Comunicação, talvez uma questão de liderança? Passador. Questão talvez de uma mentoria para pessoas que vão fazer palestras, exposições, participar de congressos, seminários, eventos. Então lá, passador pode te ajudar. Ou outras pessoas que estejam na sua confiança, que você entenda que tenha essa capacidade de prover a empresa em função dessa necessidade. Mas, esse lado, não é? O que você fala, te conhecendo agora um pouco mais o seu lado da humanização, o seu lado dessa amorosidade que você demonstra ter, se percebe que, enfim, a empresa está ótima, certamente muito bem calçada, num profissional que não só tem essa preocupação técnica de ter um conhecimento de uma formação, mas de praticar aquilo que faz, porque o seu próprio exemplo de vida demonstra aquilo que você fala. Eu vejo aí em você muita congruência entre o que você
Propague aquilo que você demonstra fazer pela prática, no respeito, na consideração, na evolução, na transformação, na evolução das pessoas. Obviamente servindo a empresa que tem lá seus desafios, tem a lucratividade, mas questão de segurança, um ambiente adequado para se trabalhar, questão de respeito à família, questão de valorização do ser humano. Poxa vida, uma moçada de hoje nem vai precisar falar de NR, porque já está embutido, está no DNA, ou seja, não é questão de preconceito, ou seja, tantos outros problemas dos quais nós vivemos um processo sempre de evolução e transformação. Se existe uma palavra que para mim representa a razão da nossa existência aqui como seres humanos, é a palavra evolução. Estamos aqui para evoluir. Talvez como seres espirituais vivendo uma experiência humana, ou no sentido de aprender cada vez mais, deixarmos um legado, um mundo melhor do que o que encontramos. E você também na sua conversa falou um pouquinho sobre, em algum momento, falou sobre propósito. Você viver em função do seu propósito. E no nosso caso, certamente creio que tem uma similaridade aqui, que é servir às pessoas. Eu penso que essa palavra talvez justifique a nossa existência. Está para deixar o mundo melhor a partir de gente e a partir de pessoas. Desenvolvendo treinamento e desenvolvimento. Que o seu papel, no seu caso de head de RH, ou de gestão e pessoas, como você fala e gosta de falar, é lidar com seres humanos. Então, eu queria te parabenizar, te cumprimentar. Muito obrigado. Pelo pouco que demonstrou, pouco tempo aqui na conversa. Muito orgulho de você, viu, Sérgio? Você é bem especial, viu? Muito obrigado. Bacana. Eu tenho muito orgulho, assim, porque eu devolvo para o mundo tudo que eu recebi. Porque eu sempre tive uma consciência desde pequeno, né? É que a gente ia morrer em algum momento. A gente vai morrer em algum Curiosamente, momento. né? Curiosamente. Então, tudo que eu via, eu falava assim, por que essa pessoa faz isso comigo? Por que essa pessoa não está agindo assim? Porque a gente vai passar, então, e mais do que deixar um legado, é você ser produtivo e útil por que você acredita. Se é Deus, não acredita, numa energia, não interessa, vai ser útil, né? E eu recebi muita coisa, como eu falei para vocês. Poxa, eu fui numa empresa, numa multinacional, que precisava de roupa, e eu não tinha, e um gerente foi lá e me deu roupa. Olha. Então, assim, por que hoje eu vou fechar os meus olhos e não enxergar que eu também tenho que devolver o que eu recebi para o mundo? Porque um dia o Emicida, até para encerrar um pouquinho, desculpa puxar um pouco, mas o Emicida, eu estava vendo uma entrevista do Emicida, e ele falou uma coisa que me tocou muito, porque ele falou o seguinte, ele falou assim, eu sou uma pessoa preta da periferia, comecei a ficar famoso, parece que você recebe um ticket para entrar no grupo VIP, aí você deixa de ser preto, você deixa de ser mulher, você deixa de ser gay, você deixa de ser qualquer coisa, você vira o gerente, você vira o diretor. Então você não pode deixar ser invisível, eu não posso deixar minha história ser apagada porque eu virei um diretor. Se as pessoas me julgarem, esse cara é um diretor fraco porque ele começou como ajudante de limpeza, é dele o problema, não é meu. Na verdade não é, ela está como mas eu não posso me invisibilizar. E vou te falar a verdade, quando eu virei gerente, eu fiquei um pouco invisível, porque é meio que óbvio você falar assim, deixa eu ficar aqui, porque agora eu sou um gerente. Né? E aí eu falei, quando eu vi isso do Emicida, eu falei, não, que isso? Eu tenho que continuar sendo aquela pessoa que veio de lá, para quem está me vendo falar, é possível ter essa jornada. Sim, é um exemplo. Não é meritocracia, é uma jornada de aprendizagem, de evolução, de luta, né? Mas tem que devolver para o universo que a gente ganha. E eu sou muito grato, eu sou um cara extremamente feliz, minha família é de margarina, sim, entendeu? Meus colegas falam assim, a família de margarina não existe. Existe, a gente tem briga pra caramba, a gente fica sem se falar às vezes, mas isso não deixa de ser uma família ótima, que uma se ama. Uma família margarina. Que... Nutella. Nutella, agora é Nutella. Margarina o pessoal nem vai entender, a gente tem que tomar cuidado com as referências que o pessoal não entende, Nutella. né? Que não é do meu tempo, por isso que eu fiquei preocupado. É família Nutella. Cair a ficha, não fala nunca mais isso, né? A gente tem que tomar cuidado. Então eu agradeço demais esse espaço que vocês estão abrindo, agradeço em nome dos meus colegas, porque de novo, é muito insight. Você tem um espaço onde você tem uma dúvida, você pode ouvir um colega falando e você, em cima do que ele fala, você pensar o que pode ser aplicado para você ou não, tem muito valor. Então, eu parabéns mesmo, que isso aí tenha uma longa vida e que eu fique assistindo e batendo palma para vocês. O nosso grande objetivo com esse trabalho é uma questão de propósito, né? Que o Reinaldo tem e eu tenho, que é justamente dar voz para os líderes. Então vai ter por muitos e muitos anos. Usando um pouquinho mais, aproveitando um pouquinho mais a sua generosidade, gostaria que você, olhando para aquela câmera, falasse um pouquinho assim, para essa moçada que está chegando agora e essa visão em termos de recursos humanos, que sugestões, que orientações você acha que seria interessante, você, como se fosse falar para o seu filho. Filho, daqui para frente, se preocupe com isso. Temos agora inteligência artificial, mas tem um lado aí que é um lado que você deve ser empresário. Enfim, algum conselho que você daria? Assim, para mim o principal conselho é seja você. Não tenha medo de ser você, porque a gente vai achar às vezes que a gente é uma fraude, mas a gente é o que a gente é.
E não tenha medo e abra espaço para aprender, que foi o que eu falei no começo da conversa. O espaço para aprendizagem que vai fazer você avançar na tua vida. Não estou falando de avançar para virar gerente, diretor, estou falando para avançar no espaço que a sua cabeça vai abrir para você entender o mundo, entender o universo, entender as pessoas. Então, assim, sejam vulneráveis também, que eu acho que é super importante, mas sejam vocês, eu acho que é isso. Eu brinco com o pessoal, sai do armário, sabe? Porque ficar no armário só vai te isolar e vai fazer você perder tempo. E te deixar triste. E te deixar triste, eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que ser feliz, entendendo que vai ter momento infeliz sim. Não estou falando que a vida é linda e maravilhosa, mas não adianta você ficar remoendo o que está ruim e não ver o espaço do que tem para você fazer de legal. Que foi aí que eu acho que eu avancei. Sabe, quando eu estava lavando o banheiro, eu podia estar lá chorando, estou lavando o banheiro. Eu falava, não, vou lavar rápido, vou servir cafezinho rápido. E fazer bem feito porque... Até porque é a minha maneira de fazer também. Sim. Eu não vou fazer mal feito só porque... Tinha um colega meu que falava assim, vamos cuspir na garrafa de café do gerente. Ele falava assim, não passava nem pela minha cabeça, sabe? Porque eu tinha tanta gratidão por aquele emprego que dava o meu salário para eu ajudar a minha família, que como que eu ia fazer alguma coisa de errado, né? Então acho que é isso, gente. Vamos ser a gente, porque eu acho que o mundo está precisando de pessoas humanas que sejam elas, como você falou, com suas alegrias, suas tristezas, sabe? Porque eu acho que essa conexão humana, ela é explosiva no final do dia. O que a gente criou aqui foi uma conexão, nós três, né? Com histórias que a gente vocês se conheciam há muito tempo, mas eu entrei numa história que eu me conectei rapidamente, porque são pessoas reais. Vocês não são pessoas também que escreveram livros, são super inacessíveis. Pelo contrário, eu estou aqui simples, trocando uma ideia, olho no olho. Então, foi uma experiência muito gostosa, de verdade. Foi maravilhoso ter você aqui, foi ótimo, Sérgio, me surpreendeu positivamente. Que bom, eu estou muito grato, muito obrigado. Obrigado, Sérgio Póvoa, prazer te receber aqui. Espero que você tenha gostado dessa nossa conversa, que é uma sala de visitas com alguém, já falou aqui, é um bate-papo, uma conversa tão informal, mas não significa que não tenha conteúdo, não tenha riqueza de pensamento, de estímulos e que propostas de reflexão, que para você tenha sido bastante útil também. Nancy, obrigado mais uma vez. Obrigada a você, Rê, pela oportunidade de trabalhar junto com você novamente. Prazer sempre. E Sérgio, aqui é a nossa casa, estamos aqui à sua disposição. Se quiser deixar algum contato, alguém queira conhecer um pouco mais, falar com você, por favor, fica à vontade para deixar. Legal, o meu LinkedIn é Sérgio Póvoa, então eu estou nas redes sociais como Sérgio Póvoa, é fácil de me achar, sou eu que respondo, não tem ninguém respondendo minhas mensagens, precisou de alguma ajuda, alguma coisa que eu falei hoje que possa te ajudar, que você queira entender um pouco mais, fiquem super à vontade, que eu falei para vocês e é verdade, eu distribuo para o universo que eu recebo, então não tem informação que eu seguro para mim, eu quero jogar para todo mundo e compartilhar. Ótimo, maravilha. Que bonito, um bom exemplo. E será que você também está deixando para o universo como reconhecimento tantas benesses, benefícios que você recebeu? Fica aí uma reflexão também no final do nosso programa. E para você que esteve com a gente até agora, um prazer muito grande, sempre um prazer trazer pessoas especiais, como é o caso do Sérgio Póvoa. Espero que você tenha gostado e tirado algum proveito desse nosso bate-papo, dessa nossa conversa. Ficamos por aqui, um abraço e até o nosso próximo programa. Se você gostou, deixe o seu like e compartilha, para que nós possamos trazer outras pessoas com conteúdos tão especiais. Até lá. Tchau, tchau.